Fala aí, pessoal, hoje nós vamos testar o sensor de nível, a boia, de diversos veículos, tá? Esse procedimento funciona para diversos veículos e tem muita informação importante, então fica com esse vídeo até o final. Fala aí, moçada, tudo certo? Tudo beleza? Estamos iniciando mais um super vídeo. No vídeo de hoje eu quero te dar algumas informações a respeito do sensor de nível de combustível, tá? Para diversos veículos vai funcionar da mesma forma. Então, de repente, o veículo parou de marcar combustível ali no painel, não está marcando ou está marcando errado. Como eu vou fazer para testar, tá? Então, você vai ter que retirar a boia, o sensor de nível e fazer esse teste que nós vamos ver a partir de agora. Acompanhe aí. Vamos lá, pessoal. Eu vou utilizar aqui o sensor de nível, a boia, e o multímetro. O multímetro ele vai ficar na escala de ohms, tá? De resistência. Então, eu vou colocar ele aqui. Vamos colocar ele em 20K. Tá ok? Vou deixar ele aqui. E aí, como você vai medir? Dessa forma aqui. Ele tem dois terminais, você vai colocar a ponteira em um lado e no outro. Não tem lado certo, o lado que você colocar vai dar certo, tá? Então tá aí, tô segurando aqui com uma mão só, olha, tá marcando ali, deixa eu diminuir aqui a resistência para ele ficar melhor. Então tá aí, você vai marcar nesse, 110, 120, pronto, 110 ohms, tá? Então conforme for variando aqui a boia, ele vai variando também, olha, vou pegar aqui, esse daqui é a posição que está vazio, né? Então ele está vazio, ele chega a 274. Então eu vou subindo e a resistência vai diminuindo, olha, observa. Vai diminuindo até chegar, o mínimo que ele vai chegar é 0,50, tá? Olha só. Você vai baixando agora, ele vai aumentando a resistência. Olha só. Até chegar nesse valor, tá? Cada sensor de nível vai ter uma resistência diferente, mas o importante é você observar isso, ó, quanto ele está subindo, a resistência está diminuindo, ó, e quando ele está baixando o nível, né, a resistência aumenta, olha, subindo o nível, a resistência diminui, baixou o nível, a resistência aumenta. E não pode acontecer o seguinte, olha, ele está subindo, olha, está baixando a resistência, tá? Olha, vocês observem que está gradual, 200, 201, olha só, gradual. Ele não pode dar um salto, por exemplo, ele está 170 e salta para 70 de uma vez, entendeu? Ele tem que seguir uma ordem, uma lógica, entendeu? Então você vai fazer esse teste aí, ele tem que seguir esse padrão, olha, ele vai sem saltar nenhum número, ele vai passando por todos eles, olha. Tá vendo? De 30 foi para 20, foi para 10, olha. Entendeu? Esse é o processo que você tem que fazer. Então, esse sensor aqui está bom? Não está bom. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês, olha. Nós fizemos um teste aqui da resistência, está funcionando corretamente. Mas ele não marca ali no veículo. Por que, Gilberto, que ele não marca? Aí é que está o pulo do gato, que eu quero te mostrar o seguinte. Por que ele não marca? Antes de eu te falar, eu quero que você clique aqui embaixo em inscrever-se, dá aquela curtida e também ative o sininho. Aí toda vez que tiver vídeo novo, assim como esse, você será notificado, tá? Então, vamos lá. Esse teste aqui é muito eficiente para você ver a questão do circuito elétrico dele aqui, tá? A parte eletrônica dele. Então, está funcionando legal. Porém, acontece em muitos veículos dessa peça aqui, ela encharcar. Começa a entrar combustível aqui dentro e ela fica pesada, ao ponto dela não, da boia não conseguir subir. Por quê? Porque ela fica encharcada, entra combustível aqui dentro e ela não consegue subir, ela fica sempre lá embaixo. Então o que você faz? Você vai retirar ela e faz o teste aqui da resistência, ó, ela está funcionando legal. Por que não está funcionando? Não está funcionando por causa desse componente, que é o flutuador, que está permitindo a entrada de combustível aqui, e aí ele não sobe, porque ele fica mais pesado. Então, como ele fica pesado, ele não sobe e não faz esse processo aqui, tá? Então, embora a resistência esteja funcionando corretamente, o flutuador dele está com defeito. Nesse caso desse veículo aqui, dessa boia em específico, não é nem o flutuador que está com defeito, e sim aqui dentro dele que eu consigo sentir, você não vai conseguir ver, mas eu consigo observar no tato, girando aqui, tá até um pouco de ferrugem aqui, que dentro dele fica agarrando, parte interna dele fica agarrando. Eu sinto que ele agarra, chega aqui, ele dá uma travada. Aqui tá até um calombinho
onde ele trava. Como ele travou aqui, ele não consegue subir. Ele chega aqui, ele dá uma pulada aqui, ele criou um calombo e aí ele fica preso sempre lá no fundo. Então, o problema desse veículo é o quê? Que ele está agarrando, olha, você vê que está todo marcado aqui, olha, todo marcado, ele está agarrando. Como ele está agarrando, a boia não sobe, aqui o flutuador não sobe e não marca corretamente. Então, muito cuidado com esse diagnóstico, porque se você for ver apenas pela resistência, está funcionando. Aí você vai lá, coloca no veículo e não funciona. Aí você vai, é painel que está com defeito, é chicote, e aí você vai arrumar um outro problema. Então, muito cuidado com o diagnóstico. Como é que eu vou ter certeza disso, Gilberto? Você tira aqui, tirou a boia, faz esse teste aqui da resistência. Fez, tá beleza? Próximo passo, você vai colocar a boia dentro de um recipiente. Coloca dentro de uma bacia, dentro de uma panela, dentro de algum recipiente para você ver ela flutuando ou não. E aí você vai colocando água e vai ver se a resistência vai diminuir. Então você coloca ela dentro de um recipiente, colocou, vai enchendo de água. Encheu de água, a resistência está diminuindo? Está funcionando legal. Encheu de água, a resistência permaneceu parada ali, a boia não subiu, ficou lá embaixo na água, então o problema é realmente aqui do flutuador dele que está com defeito, ou aqui no caso desse daqui, ele está agarrando aqui, tá? Então muito cuidado com esse diagnóstico aqui. Então não apenas resistência, mas veja também o flutuador e também veja se ele não está agarrando aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal, essa dica que eu irei mostrar aqui para vocês a respeito do sensor de nível, a boia do tanque de combustível da maioria dos veículos você vai testar dessa forma, tá? Valeu, moçada. Antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal, tá? Um abraço!